Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desculpa o atraso, eu deveria ter começado essa live há mais tempo, mas é porque eu fiquei preso em alguns afazeres do dia aqui e acabei não começando essa live na hora que eu planejei, que era para ter começado ao meio-dia, mas estamos aqui com vocês, estamos aqui conectados, já temos algumas pessoas assistindo aqui. Eu gostaria de mandar um abraço a todo mundo que está assistindo a gente aí, e pedir que vocês cliquem no curtir e compartilhem com todos os seus amigos aí para alcançar mais gente. De cara eu tenho aqui o Douglas Xavier, que é meu amigo de infância, cara que estudou junto comigo, serviu junto comigo na escola militar também. Um menino bom. Grande abraço, Douglas. Hoje é o dia 1º de maio, é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, e nada mais justo do que dizer algumas palavras a respeito dessa importante data, né, o dia do trabalhador. Curiosamente a gente não trabalha, todos os outros dias a gente trabalha, e no dia do trabalhador a gente tem uma merecida folguinha. É importante refletir a respeito da importância do trabalho, porque o trabalho é a base do sustentáculo da nossa sociedade, da nossa economia, e hoje mais do que nunca nós vemos a diferença que faz estar trabalhando ou não estar trabalhando. Eu, como um político trabalhista, um político de viés desenvolvimentista, eu fico muito condoído com a situação de muitas famílias estar sem trabalho nesse momento, e a gente tem aí milhões de desempregados, e isso é muito, muito ruim. Um país, para que avance, ele precisa realmente ter muita gente trabalhando, ter uma produtividade alta e ter muito emprego acontecendo. Mas essas coisas não acontecem por acaso. O emprego, ele não é consequência de arranjos espontâneos. Emprego demanda esforço em cima dele, demanda política pública, política industrial para que o emprego aconteça de fato. Imaginemos a situação que hoje o Brasil só tem 12% da sua malha viária asfaltada. Imagine você a quantidade de empregos que a gente ia gerar se porventura a gente começasse a ter mais e mais e mais malha de asfalto, porque toda vez que eu começo a construir asfalto, começo a fazer obras, toda uma cadeia de empregos começa a surgir, desde aquele pequeno empreiteiro que vai estar colocando seu outro pessoal para trabalhar, até aquela lavadeira de roupa que vai estar lavando a roupa do pessoal. Todo mundo tem trabalho quando a gente começa a investir em obra pública, e isso é muito, muito importante entender como isso funciona. Não adianta ficar com a ilusão de que as coisas vão acontecer sem ter um norte, sem ter o rumo. Quem lembra da história da construção de Brasília? Brasília não demorou muito tempo para ser construída. Juscelino Kubitschek teve a visão de criar Brasília, e naquela época o plano era 50 anos em 5. Isso gerou uma produtividade muito grande, e assim, as decisões, pessoal, as decisões impactam muito no dia a dia do brasileiro. E hoje, no Dia do Trabalhador, eu gostaria de lembrar também que o direito ao trabalho remunerado é uma conquista muito importante da nossa sociedade, principalmente para mim que sou negro, né, que meus antepassados trabalhavam de graça, trabalhavam escravo. Eu queria mandar um grande abraço agora para o irmão Valdeir Oliveira, o pastor Valdeir, que acabou de entrar aí na live. É um cara que eu admiro muito, é meu amigo desde que eu sou criança, sempre me tratou muito bem, me respeitou bastante. Então, grande abraço aí, pastor Valdeir, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Então, são decisões e políticas públicas que criam ou deixam de criar empregos. Eu desconheço um país que tenha alcançado o desenvolvimento, alcançado o pleno emprego sem esse tipo de política. E se tem uma coisa pela qual eu sou realmente
focado, apaixonado, é o pleno emprego. É que todo o cidadão, todo brasileiro tenha o seu emprego. E esse emprego seja bem remunerado, seja remunerado de maneira justa, porque não adianta ter emprego e o emprego não pagar bem. Você pode trabalhar assalariado a vida toda. Se o salário for do jeito que é no patamar de hoje, você vai morrer pobre, vai morrer sem comprar sua casa própria. Então, nós precisamos mudar essa realidade. O trabalho precisa valer mais no nosso país. E hoje, no dia do trabalho, nada mais justo do que falar por isso. E não custa lembrar, aqui no Brasil a gente ainda tem gente trabalhando em regime análogo à escravidão. E gente trabalhando em regime análogo à escravidão é inadmissível no ano de 2020. Nós temos que lutar e combater isso com todas as nossas forças. Gente, se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar aí no comentário que eu vou estar respondendo, tá bom? Já tem umas pessoas mandando algumas perguntas aqui. Eu vou pegar e passar o link aqui em alguns grupos da live, que é para as pessoas pegar e juntar aqui com nós, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, mandem, por favor, sobre alguma coisa relativa ao cenário. Aqui na nossa live, costumeiramente, eu vou falar sobre política, vou falar sobre economia, vou falar sobre religião também, porque, como vocês sabem, eu sou religioso, sou músico na Assembleia de Deus e a gente desempenha esse papel dentro da casa de Deus e tudo. Então, eu sempre falo, sempre que eu estou levando algum tipo de palavra, eu falo sobre religião também, porque eu entendo que é importante, principalmente nos dias de hoje, onde o pessoal se apega muito mais ao sagrado em busca de uma resposta para os problemas que nós estamos tendo. E eu, como sou cristão, eu acredito realmente que a gente tem algumas respostas sim dentro da palavra de Deus, a gente tem umas respostas sim dentro da Bíblia. Tá bom? Um grande abraço aí para o meu primo Divino Rodrigues, que acabou de entrar também. O Divino que é cantor também, eu lembro dele cantando na igreja. E então vamos falar um pouco sobre a situação da pandemia que nós estamos enfrentando. Vou dar para vocês aqui alguns números, eu estou com o dashboard mundial aqui. Quem tiver curiosidade de ver o painel mais atualizado, pessoal, eu vou colocar o link aí nos comentários para vocês poderem ver também os números de contaminados, essas coisas tudo. Quer ver? Acabei de mandar aí no comentário, ó. Acabei de mandar o site que eu uso para olhar com dados mais atuais. Um grande abraço para o meu amigo, o Marlos Fonseca. O Marlos Fonseca, ele é campeão brasileiro de Muay Thai tradicional, campeão estadual, e é um dos poucos caras que dentro do ringue não apanha de mim. Ele luta de igual para igual e eu sou muito orgulhoso desse menino. É professor de Muay Thai também. O Isaac Barros, que é aqui o nosso Nando Reis /Garcense. Grande abraço, Isaac. Então vamos falar um pouco desses números aqui, que apesar de ser chato falar sobre quantidade de contaminados, gente morrendo, é necessário. Tá bom? Nesse momento nós temos 3.365.052 pessoas contaminadas ou casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Desses 3.365.052, 237.720 morreram e 1.069.801 pessoas se recuperaram, já estão em alta, e isso é muito bom. Então, de 3.300.000, nós temos 1.069.801 que foi curado, já sarou, já se recuperou, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque as pessoas estão escapando da doença, as pessoas estão sobrevivendo também, não é só notícia ruim, não. Então vamos falar dos casos aqui, pelo menos dos casos do top 10 aqui, para a gente ter uma ideia geral de como é que tá as coisas. Acabei de atualizar a página aqui para a gente ter o número mais atual. Nos Estados Unidos, tem 1.113.231 casos. Desses casos, 64.924 morreram, vieram a óbito.
eles estão numa taxa mais ou menos de 1.000 mortes, 1.200 mortes por dia, né? E um total de 158.029 pessoas se recuperaram já nos Estados Unidos. Eles têm 890.260 casos ativos, e desses casos, 15.118 são casos críticos. Então, a situação dos Estados Unidos é muito grave, é muito complicada. Eles estão lutando contra esse problema, estão investindo, fazendo todos os esforços necessários para poder mitigar o problema, e estão aí com mais de 1 milhão de contaminados, né? Então, assim, muito importante falar e ter ciência a respeito disso aqui, porque todo mundo está enfrentando esse problema. O país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, estão tendo problemas, inclusive problemas funerários para enterrar, estão usando vala comum, colocando gente no caminhão de frigorífico. Isso é muito ruim, ver a humanidade nesse nível, mas está acontecendo, não dá para tapar o sol com a peneira. Nós temos a Espanha, que tem 242 mil casos e 242.988 casos. Desses casos, 24.824 morreram e recuperaram 142.450. Eles têm um total de 75.714 casos ainda ativos. Então, a Espanha foi onde atingiu com mais profundidade. Na Europa foi uma pancada forte, morreu muita gente, mas já estão começando a se recuperar. A Itália também, né, morreu 28 mil pessoas lá, e eles têm 207 mil contaminados. E ainda eles têm 100 mil casos ativos. Então, muito importante. Passando aqui para o Brasil, nós temos 87.364 contaminados e 6.017 mortes. Agora, atenção nesse detalhe das mortes aqui no Brasil, porque a gente avançou com muita velocidade nisso aqui. A gente não tinha essa quantidade de mortes. Há 3 dias atrás a gente não tinha nem 5 mil mortos, agora a gente já tem 6. Então, isso é muito grave e é muito importante. Eu sei que esse tema tem alarmado as pessoas, eu sei que esse tema tem dado um problema muito grande, porque se politizou a questão do combate à doença. A gente tem uma briga de qual seria a melhor abordagem, qual o melhor ministro a se colocar, mas não se enganem, pessoal, as pessoas estão morrendo, isso é muito grave. Manaus está sofrendo bastante. Queria mandar um abraço para o Cássio Freitas, meu colega de Alpha Muay Thai. Salade Crap, garoto. Chega aí e vamos conversando. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí que eu respondo. Então, a gente precisa se cuidar. Quem puder ficar, gente, por favor, fiquem em casa, evitem sair à toa, usem máscara, lavem a mão compulsivamente, se limpem o tempo todo, porque é terrível essa doença e a gente precisa realmente conter o contágio, porque se em dias normais já é complicado ter acesso a hospital, a UTI, essa coisa, no dia que acontecer os problemas de ter muita gente contaminada, a gente não vai conseguir deter o avanço e muitas pessoas vão morrer, como já estão morrendo. Então, fica aí o meu apelo para que vocês tenham cuidado. Por enquanto, nossa região ainda está relativamente segura. Eu voltei a trabalhar, eu estava em quarentena até semana passada, voltei a trabalhar, mas estou tomando o máximo de cuidado possível, tentando ao máximo não me contaminar, porque eu sei que isso é perigoso. Um grande abraço aí para o Will Denner, meu amigo. A gente diverge muito e se diverte também nesses embates da internet aí com questões políticas, mas a amizade fica preservada, e eu sou muito contente por ter o Will Denner como meu amigo. A gente troca umas ideias muito interessantes às vezes. Eu queria falar com vocês sobre a religião. Eu tenho visto com um pouco de preocupação que alguns religiosos têm pregado de uma maneira descuidada
que a crise do coronavírus seria alguma espécie de punição divina, ou algo assim. Eu vejo com preocupação isso. Por quê? Porque se porventura essa crise vem e passa sem que muita gente mal tenha sido punido e morto por esse vírus, fica parecendo que a gente, de alguma forma, tá botando Deus como errado, como injusto. Veja aqui, eu vi um vídeo de um cara falando que o Porta dos Fundos fez um filme e tudo, e agora eu penso que não tem nada a ver, porque imagina se essa crise acabar e ninguém dessa turma que fez isso morrer, o que vai ter acontecido? Então, assim, eu realmente peço que os evangélicos, os religiosos, tomem cuidado e se atenham ao papel de orar, ao papel de pedir, ao papel de buscar esclarecimento à luz da palavra. Porque não cabe a nós tentar entender Deus. Ninguém explica Deus, absolutamente ninguém. E você também não está no papel de qualificar o que é a justiça divina ou não sobre a terra, o que é punição ou não, porque se porventura morre um servo de Deus e morre outra pessoa, e não morre outra pessoa que não é servo de Deus, como é que vai ficar isso? Então eu recomendo aos evangélicos, aos católicos e todo mundo que professa a religião que tenha cuidado ao tratar desse assunto. Eu prefiro que a gente se mantenha orando, se mantenha pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, que tenha misericórdia do nosso país. Mas que absolutamente, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus. Esse é o papel do religioso, esse é o papel do crente, esse é o papel do católico, esse é o papel de qualquer pessoa que professa uma fé. Então, eu queria dizer a vocês que esse é meu posicionamento enquanto crente. Eu aceito o que está acontecendo no mundo e peço a Deus que me livre minha família e livre quantas pessoas for da vontade dele livrar. Mas absolutamente não há possibilidades de eu direcionar e dizer o que Deus está fazendo aqui. Isso não é vontade minha e isso não é sobre aspecto nenhum algo que eu possa qualificar, que eu possa julgar, tá bom? Era isso que eu queria falar. Um grande abraço a todos os meus irmãos evangélicos que estão assistindo nesse momento. Sobre o futuro, pessoal, talvez a gente não volte ao normal por um período considerável de tempo. Talvez esse seja o novo normal. Eu falo isso porque assim que surgiu a AIDS, as pessoas precisaram mudar a forma que elas faziam sexo. Começaram a ter que usar a camisinha. E isso mudou a forma das pessoas viver para sempre. Continua sendo usado dessa maneira, continua sendo assim. Eu lembro quando instituiu a lei de usar capacete, usar cinto de segurança, e algumas pessoas juravam que a lei não ia pegar, que isso não era bem por aí. E hoje, se você vê alguém andando sem capacete, é super esquisito. Então esse é o novo normal. Então, até sair uma vacina para o coronavírus, uma cura, talvez o novo normal seja usar máscara, seja ficar distante das pessoas, seja limpar as mãos o tempo todo. O álcool gel talvez vá fazer parte da nossa vida por algum tempo. Eu tenho certeza que vai ser descoberta a cura desse vírus, mas pode demorar. E para quem está em quarentena há menos de 2 meses e já estamos enlouquecendo aqui, talvez a gente deva exercitar mais a calma, porque isso pode demorar algum tempo. E infelizmente os números indicam que a gente vai ter mais contaminação e vai ter morte aqui no nosso país, bastante ainda, porque toda vez que não é obedecido certos critérios, que é o caso desse isolamento que foi feito de maneira desorganizada por aqui,
Enquanto uns estão isolados, outros estão indo em festa, enquanto uns estão se cuidando, outros não. Talvez a gente tenha mortes acontecendo por causa disso, e por enquanto ainda não chegou no interior. Mas quando chegar, eu temo pela vida de muita gente, acho que é muito ruim, mas a gente tem esperança que isso vai passar. Isso vai passar. Então, com essa esperança, eu digo, talvez o nosso novo normal seja usar máscara, seja evitar multidões, seja não ir mais nos ambientes sociais lotados que a gente costumava ir. Eu adoro ir no cinema e estou sentindo muita falta disso. Mas se for para mim nunca mais ir no cinema e permanecer saudável e não transmitir nenhum tipo de doença para minha família, eu nunca mais vou no cinema. E é isso. Eu tenho que aceitar. Talvez o nosso novo normal seja isso. Último item da nossa pauta aqui, a gente está quase chegando a 17, quase chegando a 20 minutos de vídeo, né? Estamos em 21 minutos de vídeo, não vou me estender muito mais. Então eu quero falar com vocês sobre como eu acredito que um governo deveria agir. Eu, como político, não posso me furtar de falar a respeito disso. Então, veja bem, o povo, em sua maioria, é desincentivado a trabalhar, certo? Ok. Da onde vem o dinheiro desse povo? Vai deixar a economia entrar em colapso? Vai deixar tudo acabar? Eu digo não, não podemos deixar isso. E o único motivo da gente se organizar como Estado é que nós tenhamos essa proteção nesse momento. Não faz sentido a gente pagar imposto, a gente se organizar em formato de Estado, em formato de nação, pagar os tributos que a gente paga, para depois esse mesmo governo virar as costas e falar: vocês estão entregues à própria sorte. Dito isso, vários países no mundo colocaram à disposição do mercado, à disposição do povo, vários pacotes de ajuda, créditos suplementares e um monte de outros remédios, mecanismo de renda mínima. Quer dizer, a gente tem uma variedade de ferramentas que poderia ser usado e, em última instância, se for necessário, que se exproprie bens dos mais ricos, porque aqui o 1% é mais rico do que os outros 50%. Então, a gente precisa discutir isso com clareza, porque pode chegar o momento de que a gente tenha que expropriar os bilionários, e para mim não tem problema nenhum, porque eu acredito que o nosso povo precisa ter a garantia de vida, a garantia de saúde. E em certos momentos isso precisa ser feito. Para vocês terem uma ideia, no início dessa crise, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disponibilizou 1,5 trilhão para salvar bancos de eventuais falências. E o projeto do mesmo ministro Paulo Guedes para dar de auxílio emergencial para o cidadão era de R$200, ao que, com muita briga dentro da Câmara, foi subido para R$600, que é o seiscentão que vocês que estão desempregados e que são autônomos estão recebendo aí agora. Saibam vocês que era para ser 200, tá bom? E foi 600, o que é uma vitória da Câmara. Eu, como um democrata, eu, como alguém que defende o Estado Democrático de Direito, não poderia deixar de falar nisso. Um grande abraço para minha amiga e minha irmã Ellen Gomes, que acabou de entrar lá do Gás Linda Chama, lá na Aragás. Quem precisar de gás, gente, vai lá e compra dessa menina lá, você entendeu? O gás de qualidade e entrega rapidinho, beleza? Forte abraço a todos vocês aí. Então, existem ferramentas que podem e devem ser usadas. Não caiam no misticismo de que o país não pode parar, porque quem adotou essa postura hoje colhe mortos, hoje colhe contaminados, hoje colhe caos dentro do sistema de saúde. O prefeito de Milão fez isso com a ideia de Milão não pode parar e depois teve que pedir desculpa, envergonhado pelo que fez, por incentivar o povo a correr risco, incentivar o povo a correr esse tipo de situação. Então, quem puder ficar em casa, gente, fica em casa. E o governo precisa, realmente precisa, de olhar para essa situação com seriedade. Eu vejo com preocupação os rumos que estão tomando. Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu critico
as decisões estapafúrdias que o governo toma, e eu não vou me furtar, eu vou sempre me posicionar. Eu vou ler aqui agora o comentário que o meu amigo Will Denner acabou de escrever aqui, e aí a gente fala, tá? Um grande exemplo de uma readaptação das modalidades de trabalho é o Congresso, que está fazendo votações e discussões online. Imagine se isso continuasse assim depois da pandemia, onde cada deputado ficasse no seu estado perto das suas demandas de quebra uma economia brutal, só com auxílio moradia e as viagens que os mesmos fazem rotineiramente, e seus mesmos fazem rotineiramente de seus estados de origem para Brasília. Uma das sessões presidenciais na capital por mês seria o suficiente. Will Denner, eu concordo com você. Acho que a gente deu um passo importante e abriu um precedente importante para poder, inclusive, viabilizar projeto de lei. Se você concordar comigo, nós dois podemos sentar e redigir um projeto de lei de iniciativa popular, de modo que as sessões sejam feitas remotamente. O que você acha? Vamos redigir esse texto? Pensa que legal se isso foi aprovado? Não estou dizendo que vai ser aprovado, mas pensa que legal se fosse aprovado esse texto. Então, fica aí o meu convite, Denner. Vamos fazer isso juntos? Vamos fazer esse projeto de lei de iniciativa popular? Eu gosto muito da ideia, acho muito, muito legal. Então, se quiser fazer, nós estamos juntos. Vou ler aqui agora o comentário do Douglas Xavier, meu amigo. Jonathan, você acredita que essa época é hora de nós reinventarmos e fazermos uma reforma íntima e espiritual? Concordo, Douglas. Acho que sim. Acho que a gente deve fazer uma reforma espiritual, deve fazer uma reflexão. Acredito, inclusive, que isso tem acontecido em todas as vertentes religiosas. O povo tem se aproximado mais do sagrado e de Deus, ou de qualquer entidade que eles considerem a sua entidade superior. O povo tem se aproximado. Eu tenho gostado muito de como as coisas têm se desenrolado, porque a religião e a espiritualidade têm demonstrado uma grande resiliência. As pessoas não estão desistindo de seguir o sagrado. As pessoas estão se reinventando. As pessoas e as religiões e as entidades estão mudando. Isso é interessante. O Arlen da Paz, que é vereador em Matrinchã, acabou de entrar. Vereador Arlen, grande abraço para você, meu filho, para sua família. Eu espero que vocês se cuidem, tomem cuidado. Ainda em tempo, o vereador Arlen é do PDT, e apesar de eu não ser filiado ao PDT, todo mundo sabe que eu tenho ali aquele pezinho lá com o Ciro Gomes e tal, tenho uma simpatia. Acho que eu gosto muito da ideia de Estado e de país que o Ciro Gomes fala, e o Ciro Gomes é do PDT. Então, grande abraço aí para o vereador Arlen do PDT de Matrinchã, tá bom? Podem me mandar perguntas também aqui pelo WhatsApp. Quem tem meu número aí, quem não tiver, eu vou passar aí nos comentários também, não tem problema nenhum. Eu não me incomodo de responder perguntas, não. Eu vou escrever aí nos comentários. A Ilana acabou de entrar. A Ilana é minha amiga de Muay Thai e eu sou colega de trabalho no holofote digital do esposo dela, né? Então, eu queria mandar um abraço para ela, Ilana guerreira, né? Esses dias na graduação sofreu bastante, mas está aí. Então, assim, eu estou muito feliz em ver muita gente junto aqui, conversando com a gente. E aí, o vereador Arlen, tá aí, ó, fica a dica aí. Agora que você entrou, você perdeu um pedaço da conversa, mas vamos lá. O meu amigo Will Denner sugeriu que seria interessante que todas as sessões fossem feitas em formato virtual, né? Todas as sessões da Câmara Federal. Eu concordo e acho isso interessante. O que você acha, vereador? As sessões da Câmara Federal poderiam ser feitas em formato virtual? Lembrando que uma vez aprovada uma medida como essa, a gente poderia facilmente extinguir certos auxílios, certos
certas mordomias, né, que a gente chama. Gente, eu tô com a minha faca borboleta aqui, mas não tô ameaçando ninguém não, tá bom? É que ela fica em cima da mesa aqui, eu aponto o lápis com ela e aí eu fico brincando com ela. Não tô ameaçando ninguém. Então, o que você acha, vereador Arlen? Comenta aí com a gente. O que você acha sobre essa situação aí? Porque é muito interessante. Eu e o Will Denner vamos redigir um projeto de lei de iniciativa popular e vamos enviar. Vamos ver o que acontece, né? Vai que a gente faz história aqui nesse negócio. Não posso garantir que isso vai acontecer, mas a gente vai escrever sim o projeto. Acho muito interessante a ideia. E também a gente precisa entender que hoje tem possibilidades que há alguns anos não tinha. Quer dizer, fibra ótica chegando em todo lugar. Lux Mundi Energia Renovável. Gente, quem precisar de projeto de energia solar, tá, para economizar dinheiro, é Lux Mundi Energias Renováveis, tá bom? O perfil acabou de entrar aí. Vocês falem com o pessoal da Lux Mundi, que vai estar organizando um orçamento legal para vocês e tudo direitinho, porque economiza uma grana boa e isso aí é o futuro, tá bom? Energia solar é o futuro. Sim, pelo menos a gente vai levantar a discussão, né? Se for pautado, obviamente. Se não for pautado, a gente pelo menos vai ficar batendo no peito falando a gente tentou e não deu certo. Mas aí fazer o quê, né? A gente tenta. E então, assim, eu gostaria realmente de que mais pessoas levassem a política a sério, levassem a política como ciência, entendeu? Menos como torcida e mais como ciência, mais como coisa necessária. Então, por isso que eu fico bastante empolgado aí quando as pessoas me sugerem coisas desse tipo aí, porque é sensacional, cara. Imagina o cidadão realmente participando da política, né? Acho que isso está prestes a melhorar. Acho que melhorou, inclusive, a participação das pessoas na política, mas ela melhorou com uma qualidade duvidosa. As pessoas querem participar, mas ainda estão participando de maneira ruim. Mas acho que vão melhorando de acordo... o tempo for passando e for melhorando. Gente, 30 minutos de live já. Agradeço a todo mundo que participou. Meu amigo Will Denner, o meu amigo Douglas mandou pergunta, o Valdeir Oliveira, meu amigo, pastor lá em Matrinchã, do grupo ministerial, menino bom, né, gente boa, obrigado, irmão Valdeir, o meu primo Divino Rodrigues, o Will Denner, que fez uma participação excelente aí, e disso já nasceu a ideia de um projeto de iniciativa popular. Então, um grande abraço a todos vocês, aproveitem o feriado, quem puder ficar em casa, fiquem em casa, tá bom? Grande abraço a todos vocês e que Deus lhes abençoe. Essa crise vai passar e nós vamos estar lá junto comemorando as vitórias que hão de vir em 2020, tá bom? Confia, acredita, as coisas vão melhorar. Forte abraço a todos vocês.